Olá, tudo bem com você? Eu sou a Luciana Soares e esse é o quadro Mostra Sua Arte. Como eu dei o spoiler no início dessa semana, eu hoje estou trazendo a temática do rádio. Mas, Luciana, por que você pensou no rádio? Como eu disse no spoiler, para ser bem mais exata, no dia 10 de outubro desse mês, eu dei uma entrevista na Rádio Tupi a um dos locutores famosos da rádio. É claro, todos são, mas há um deles sobre a temática de saúde emocional. E foi muito importante esse momento, para além do serviço, óbvio, que a Rádio Tupi presta, e falarmos sobre isso, conscientizarmos, sensibilizarmos as pessoas no que diz respeito à saúde emocional, mas também acabou me trazendo uma memória afetiva de quando eu era criança sobre as radionovelas. Então, assim, Luciana, você viveu a época das radionovelas? Sim, com certeza. E era um barato, né? Então eu lembrei que eu sentava com a minha mãe para ouvir o Direito de Nascer e tantas outras coisas que eu acabei tendo curiosidade de pesquisar sobre aquela época, né? Coisas assim primárias, mas que eu realmente não sabia e foi muito interessante. E quis trazer para vocês. Espero de verdade que vocês apreciem. Então, hoje o quadro Mostra Sua Arte é sobre. Então, agora vamos começar. Vamos falar, puxando a fala do rádio, vamos falar sobre as radionovelas. Então, retomando sobre o que eu falei no início, na semana retrasada, na realidade, né? Eu participei de uma entrevista na Rádio Tupi com um locutor famoso sobre um tema de saúde que naquele dia era comentado no Brasil e no mundo. Então foi fantástico, é claro. Só que diante daquela realidade, eu que sou tão tecnológica há anos, sendo professora, terapeuta e contadora de histórias 100% online, e agora me aventurando com passos firmes pela poesia, eu lembrei das novelas da rádio, quando eu era menina, sim, e isso tem muito tempo. Lembro claramente da hora que minha mãe sentava para ouvir O Direito de Nascer. Uma pausa nesse momento, né? E aí eu te pergunto, você sabe o que é uma radionovela? Radionovela é um tipo de drama radiofônico no formato de uma narrativa folhetinesca sonora, nascida de uma dramatização do gênero literário novela, produzida e divulgada em rádio, principalmente na América Latina. Na era de ouro do rádio, as radionovelas foram fundamentais para que a história do rádio brasileiro se configurasse. Elas estimulavam a imaginação dos ouvintes, fundamentalmente mulheres, as senhoras, as senhoritas que acompanhavam o enredo cotidianamente e projetaram uma série de radioatores que posteriormente migraram para a televisão. Olha que interessante. Só que, recentemente, com o advento da internet, das produções de áudio como podcasts e leituras de livros, as radionovelas disponibilizadas via web e aplicativos ganharam um outro nome, chamada audioséries. Tecnológica, né? Eu tinha que saber sobre isso. Então, vamos lá. O maior sucesso em radionovela de todos os tempos foi O Direito de Nascer, do cubano Félix Caignet, que ficou 3 anos no ar e que chegou a ser chamada popularmente de O Direito de Encher. Em 1951 foi ao ar pela Rádio Nacional o maior fenômeno de audiência em radionovelas em toda a América Latina, O Direito de Nascer. O texto, como eu disse, originalmente era de Félix Caignet e a tradução e adaptação do Eurico Silva. O original possuía 314 capítulos, o que correspondia a quase 3 anos de irradiação. No elenco estavam Nélio Pinheiro, Paulo Gracindo, Thalita de Miranda, Dulce Martins e Yara Salles, entre outros. O Direito de Nascer surpreendeu a todos os críticos e a todas as previsões que afirmavam que o radioteatro era um gênero em decadência e que o público brasileiro não se interessava por longas dramas. A iniciativa de colocar
a novela Em Busca da Felicidade no Ar partiu da Standard Propaganda. Por quê? Porque essa agência de propaganda era a agência de propaganda do creme dental Colgate. E nisso nós já tínhamos aí o quê? Uma segunda, né, radionovela. Só que, em tempo, a primeira que foi para a rádio foi justamente Em Busca da Felicidade. Ela foi ao ar em 1941, né? Porque A Direito de Nascer, como eu falei, veio 10 anos depois, em 1951. Então, em 1941, a busca da felicidade, Em Busca da Felicidade, né, já estava no ar e com essa articulada com uma agência de propaganda. E isso ela veio pela Rádio Nacional no Rio de Janeiro. Era uma adaptação do Gilberto Martins. E o original também era de um cubano, do Leandro Blanco. E aí eu quero trazer um relato, né, assim, à parte, né, muito bacana, como um pedaço de uma narrativa de uma outra novela. Então, vamos lá. O vaqueiro Soropita ama a Doralda. Ama de um jeito que é capaz de montar a cavalo, sair de uma comunidade chamada Ão, em um grotão mineiro em que vive para ouvir capítulos de radionovela no distrito de André Quissé, na cidade de Três Marias, Minas Gerais, onde conseguia captar a transmissão. Ão é uma comunidade fictícia criada pela genialidade de João Guimarães Rosa no conto Dão Lalalão, do livro Noites do Sertão, publicado pela primeira vez no ano de 1956. Aquela década de 1950, aliás, fazia parte da era de ouro do rádio. Na história, o vaqueiro descobre-se também encantado por radionovelas. Ao recordar os capítulos para a amada e para a comunidade ansiosa por ouvi-lo, pensa na própria vida. Então vamos lá, né? Depois de fazer essa cena aqui com vocês, eu trago que o José Osvaldo dos Santos, que é um pesquisador que tem 70 anos, ele criou esse ponto de memória na cidade de Cordisburgo, em Minas Gerais, a cidade natal de Guimarães Rosa. Entende que a história revela a importância que as radionovelas exerceram naquele período também no interior brasileiro. O conto termina com todas as pessoas do lugarejo indo ouvir os capítulos da novela e ansiosos para que Soropita voltasse no outro dia para contar mais. As novelas no rádio nos deixaram muitas saudades. Era uma hora solene onde todas as pessoas adultas se reuniam na casa para se deliciarem com os acontecimentos do cotidiano no mundo. Afirma o pesquisador, cujo ponto de memória tem o nome aqui, Já é Sertão. Ele recorda radionovelas como Jerônimo, O Herói do Sertão, O Direito de Nascer, Marcelino Pão e Vinho, além de muitas outras que maravilhavam. O rádio até hoje é de uma importância grandiosa. O pesquisador se diz um confesso apaixonado pelos aparelhos de rádio e pelos sons que saem daquelas caixas mágicas. Na casa em que guarda relíquias, muitas para lembrar de Guimarães Rosa, ele expõe mais de 100 aparelhos antigos de rádio que ele comprou ou recebeu como doação. Muitos ainda funcionam. Na ficção e na vida real, aparelhos fizeram e fazem as pessoas sonharem. Foi assim desde o começo, conforme explica a professora de comunicação Rose Eskenazi, especialista na história do rádio. A primeira radionovela foi na Rádio Nacional. Ela também afirma isso, que foi Em Busca da Felicidade, que era patrocinada pela marca de creme dental Colgate. Então, ela traz o seguinte: antes de estrear, as pessoas que mandassem para a Rádio Nacional uma embalagem dessa pasta de dente ganhavam um livrinho simples com os radioatores e o trama da história. Ninguém esperava que 48 mil cartas chegassem à emissora, lembra a Rose Eskenazi. Isso é uma delícia. Só que o produto acaba que ele entra em decadência, mas como nós percebemos, né, o nosso país, o ser humano, ele tem a capacidade, a possibilidade de se revisitar. É claro que o custo da produção das radionovelas era muito alto.
E com o crescimento da televisão ocorre o quê? Um fenômeno de migração da verba publicitária para o novo veículo. Isso explica em grande parte o abandono do gênero radionovela pela rádio. Ao longo da década de 1960, algumas emissoras ainda mantinham alguns horários de radionovela ou de programas de rádio-teatro. Mas na década de 70, o gênero desapareceu, apesar de algumas tentativas isoladas de reativá-lo. E com isso, a radionovela foi se adaptando à nova era das televisões. Todas as radionovelas foram refeitas para as telenovelas. Na década de 70, praticamente não existiam mais radionovelas, só nas cidades do sul, mas aos poucos foram saindo do ar por causa da adaptação da televisão. E o que nós vemos, o que nós percebemos, justamente isso, a nossa capacidade de ressignificar as coisas que gostamos e que fazem sentido para a nossa vida, elas acaba que nos leva realmente a essa revisita, e a tecnologia ela acaba também possibilitando, né, novos fazeres através dos saberes que temos. Então, a gente hoje nós temos, conforme eu já disse anteriormente, né, as radionovelas disponibilizadas só que via web, né, via internet ou mesmo aplicativos, e aí nós temos inúmeros. Então, é só você colocar lá no seu endereço de busca, seja Google, seja Mozilla, seja qual buscador que você tenha, e coloque audioséries, que você vai ter aí aplicativos de podcast e até realmente aplicativos de radionovela próprios para que você possa acompanhá-la como audioséries, que é um novo vocabulário utilizado assim pela tecnologia. E, como eu disse no início, né, de uma entrevista na Rádio Tupi sobre um outro assunto, né, muito, muito atual, né, que não deveria, né, assim, ser tão, vamos dizer, que na realidade a palavra não é nem comemorada, né, mas falado sobre ele, e ele acaba me trazendo, né, acaba me levando lá para a minha infância, e para a minha infância mesmo, né? Eu tinha o quê? 8 anos, 9 anos, quando chegava o horário realmente da hora da novela O Direito de Nascer, né? Nós colocávamos as cadeirinhas, eu morava em casa, né? Morava numa cidade chamada Nova Iguaçu, a minha mãe ainda tem a casa lá, ainda, né, mora lá até hoje, né? Meu irmão mora lá, eu tenho parentes que moram lá, mas a casa era num outro formato, né? Então se colocava o rádio ali, um rádio, né, fosse grande ou pequeno, e que eu me recordo bem, a gente sentava nos banquinhos e era a hora da novela, e aí assim, parava-se realmente a nossa casa e a casa dos vizinhos para poder ouvir a novela. E realmente era um tempo muito bom, porque fazíamos um exercício, né, mental para imaginar toda aquela cena, e aí me lembra os sonoplastas, toda essa importância que essas pessoas têm dentro desse cenário, tiveram, e claro que ainda tem, eles ainda cabem no nosso contexto, e num outro formato, é claro, mas num outro contexto. Espero que tudo que eu tenha trazido tenha sido interessante, como as imagens e tudo mais que hoje o Mostre a Sua Arte trouxe para você. Então, um grande abraço e até a próxima.